Olá! Você quer saber mais sobre Jean Piaget? Então arrasta pra cima. Jean Piaget foi um psicólogo com grande importância para a pedagogia, pois ele estudou todo o desenvolvimento da mente infantil. A sua teoria do desenvolvimento cognitivo chama epistemologia genética, no qual ele descreve 4 estágios. Primeiro estágio, sensório-motor, de 0 a 2 anos, no qual a criança aprende a desenvolver movimentos e sensações como jogar coisas no chão e levar objetos à boca. Segundo estágio, pré-operatório, de 2 a 7 anos, desenvolve o domínio de linguagem e pensamento intuitivo e tem uma imaginação fértil, como não fui eu, foi a minha mão. Terceiro estágio, operacional concreto, de 7 a 11 anos, onde a criança começa a ter empatia e raciocínio lógico. O último estágio, operacional formal, a partir de 12 anos, é a formulação de hipóteses como a vontade de ter independência e autonomia. É como isso a negação de autoridade tendo sua própria personalidade. E isso foi tudo sobre Jean Piaget. Se você gostou, já vai deixando logo o seu joinha. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. É na escola, no trabalho ou faculdade, tô viciado. Quem foi Freud e o que ele defendia? Freud foi um médico e pesquisador austríaco que criou a psicanálise, método utilizado para o tratamento de doenças mentais. Suas teorias modificaram a maneira de ver o ser humano e influenciaram a medicina, a educação e as artes, tornando um grande ícone do século XX. Quais são as principais teorias de Freud? Bom, os principais conceitos que inauguraram a psicanálise de Freud são a nação de inconsciente, a teoria sexual e o princípio do prazer-desprazer, a teoria das pulsões e a nação de aparelho psíquico. O que é a psicanálise? Bom, de um modo simples, a psicanálise investiga as 3 partes da mente humana: o inconsciente, o subconsciente e o consciente, utilizando métodos de hipnose para trazer memórias do inconsciente para o consciente. Por que Freud deixou a hipnose? Freud não se considerava um bom hipnotizador. O fato de que ele não conseguia deixar seus parentes em transe era um dos fatores, incluindo que as técnicas da época eram muito limitadas, além de que Freud era fumante e tinha um cheiro desagradável de charuto e sua voz era pigarreada. Então, imagina você ter que ser guiado a um transe com baita cheiro de charuto e uma péssima voz sendo escutada. Freud também citava que a hipnose não tratava nada, logo não sendo uma técnica analgésica. A hipnose colocaria a mente do sujeito sob total controle do hipnotista. Esse foi um dos pensamentos de Freud que estava completamente errado, pois sabemos que a hipnose não é sobre controle mental, além de que todas as sugestões que são dadas ao sujeito podem ser aceitas ou não. Complexo de Édipo. O complexo ou síndrome de Édipo é um conceito criado pelo psiquiatra Sigmund Freud. A teoria foi embasada na tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles. Freud utilizou da literatura grega para explicar o desenvolvimento sexual infantil de uma criança do sexo masculino, que numa determinada fase cria fortes desejos pela mãe. Por outro lado, o menino cria rejeição pelo pai, indivíduo com quem divide a atenção de sua mãe e aquele que dorme com sua mãe. Esse amor, segundo Freud, traz um desejo incestuoso da criança com sua mãe. Numa fase denominada fálica, ou seja, dos 3 aos 6 anos, nessa mesma fase ela começa a descobrir seu corpo, seus órgãos genitais e compreender as diferenças sexuais. Além disso, é nessa fase também que a criança percebe que não é o centro do mundo, ou seja, não é totalmente dependente de seus pais.
Segundo Freud, é aí que se cria um desejo pelo sexo oposto, no caso sua mãe. Nesse sentido, o menino começa a ver seu pai como rival, ao mesmo tempo que pretende obter seu amor e sua atenção. Freud diz que esse conflito é o pai quem deve romper, de modo a estabelecer uma identidade masculina e, consequentemente, um equilíbrio no desenvolvimento afetivo-sexual do filho. Assim, a criança irá ver o pai como um espelho e buscará uma mulher semelhante à sua mãe. O nome complexo de Édipo pode ser utilizado em ambos os sexos, ou seja, os meninos sentem forte atração pela mãe e as meninas são atraídas pela figura paterna. Para Freud, se o complexo de Édipo ficar mal resolvido, a pessoa pode ter como consequências relacionadas com dificuldades nos relacionamentos, homossexualidade ou mesmo ter comportamento submisso. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa? Sábado de domingo eu solto pipi e jogo bola. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou Vygotsky e o desenvolvimento das crianças. Você vai conhecer mais sobre Lev Vygotsky, psicólogo bielorrusso que mudou a maneira como enxergamos as crianças. Nascido na antiga Bielorrússia em 1896, morreu aos 85 anos, deixando um caminho de pesquisas sobre desenvolvimento infantil. Os pesquisadores estavam mais voltados a teorias inatistas, behavioristas ou comportamentais. Sempre teve interesse na descrição e nas explicações das funções psicológicas superiores. O cérebro é um sistema aberto e mutável. Os estudos de Vygotsky sobre desenvolvimento intelectual. Para entender Vygotsky, é preciso levar em conta o fato de que ele enxergava o desenvolvimento do ser humano usando uma perspectiva sociocultural, ou seja, ele afirmava que o homem se constitui na interação com o meio que está inserido. Por isso, sua teoria ganhou o nome de socioconstrutivismo ou socio-interacionismo. Nessa interação, o indivíduo não só internaliza as formas culturais que recebe do seu meio, como também intervém e as transforma. De acordo com sua teoria sociocultural, as interações são a base para que o indivíduo consiga compreender, por meio da internalização, as representações de seu grupo social e, dessa forma, aprender de verdade. Aprendizagem mediada. A aprendizagem mediada é fundamental para o desenvolvimento dos chamados processos mentais superiores, que incluem habilidades como planejar ações a longo prazo, imaginar consequências que uma decisão pode causar, idealizar objetos e etc. Tanto a linguagem quanto as representações da realidade são sistemas simbólicos que fazem a mediação do homem com o mundo. É o próprio grupo cultural que fornece as representações do sistema simbólico. Esse sistema varia de um grupo para o outro e muda ao longo do tempo, afetado pelas próprias relações humanas. Desse raciocínio básico derivam boa parte das demais teorias de Vygotsky. Ele publicou, ainda que num curto espaço de tempo, uma obra bastante densa e completa e, embora não tenha formulado nenhuma teoria especificamente pedagógica ou metodologia de ensino, impactou a maneira como os adultos enxergavam as crianças e, com isso, abriu caminho para novas linhas de pensamento que aprofundaram no final do século XX e começo do século XXI. Ei, cara, tá afim de uma dose de Skinner? Skinner? O que é isso? Então, Skinner foi um psicólogo estadunidense que criou a teoria do behaviorismo radical. O behaviorismo foi criado por outro cara, ele foi criado por John B. Watson. Mas o Skinner, ele aprimorou isso, colocando elementos filosóficos sobre o comportamento humano. Na verdade, antes de se tornar psicólogo, o Skinner, na verdade, era escritor. Ele ficou 2 anos na Hamilton College fazendo literatura. Mas ele desistiu de ser escritor, pois ele achava muito interessante o behaviorismo. Então ele se ingressou em pós-graduação em Harvard. Como as pessoas se sentem é geralmente tão importante o quanto o que elas fazem. A principal teoria de Skinner, o behaviorismo, tenta explicar o motivo do comportamento do ser humano. Como, por exemplo, por que o ser humano chora, por que o ser humano briga, por que o ser humano sorri quando tem alguém junto com ele. O behaviorismo, em forma resumida, ele explica que o ser humano ele é moldado pelo seu ambiente ao redor, por fatores externos.
Ele é moldado pela natureza dele. Ha! Checkmate! Seja inato ou adquirido, o comportamento é selecionado por suas consequências. O behaviorismo radical dirige a atenção para o modo como o comportamento verbal, tanto como os outros tipos de comportamento, é moldado pelos eventos do contexto em que ocorre e assim dirige a atenção para as origens sociais da consciência, compreensão e autoconhecimento. Oi, galera. Bem, o que o Skinner desenvolveu? Bem, o Skinner, ele aprimorou a teoria do behaviorismo do John B. Watson, criando assim um behaviorismo radical. Ele também criou o experimento da caixa de Skinner e também o conceito de condicionamento operante. Um ambiente físico e cultural diferente fará um homem diferente e melhor. Cada indivíduo é um mundo de pensamentos, sentimentos, redes de relações que sustentam esses sentimentos e vice-versa. O que faltava era uma nova filosofia, um novo modo de pensar sobre a pessoa que pudesse incluir os acontecimentos privados, seus pensamentos e sentimentos, sem colocar essas coisas separadas como se pertencessem a outra dimensão. Resumindo, o ser humano, ele só faz o que mais lhe traz benefício. Olha lá o cara do Skinner! É preciso correr!